Muda de penas. Quando começa? É isso aí, galera. No vídeo de hoje nós vamos abordar esse assunto, que eu vejo que tem muitas pessoas aí com dificuldade para saber qual é a época que o seu curió tem que entrar na muda. Não perca esse vídeo, segue a vinheta. Horizonte Pet Store, a loja do seu pet. E lá você encontra as melhores marcas. Se interessou? Quer comprar? Visite o site. O link está na descrição e na sua primeira compra você ganha 5% de desconto. É isso aí, pessoal, mais um vídeo no canal e hoje, galera, nós vamos estar falando sobre muda de penas, né? É um assunto assim até meio batido aqui no canal do YouTube, né? Muitos criadores comentam sobre isso. Aqui no canal eu já falei alguns vídeos sobre o assunto. Só que hoje, pessoal, eu vou tentar falar diferente para vocês, tá? Hoje eu vou falar um pouco sobre a experiência que eu tive nesse tempo aí que eu comecei a criar curió, tá certo? Como vocês sabem, eu também sou um novato, né? Eu tenho apenas 6 anos de criação de curió, né? E desde então eu levei muita porrada, sabe? Levei muita cacetada aí, errando, fazendo coisas erradas, pessoas que ensinam coisas erradas, de maneiras erradas, e aí acaba a gente prejudicando o nosso plantel todo por causa de um manejo que é feito de maneira inadequada, vamos dizer assim, né? Então, pessoal, como que eu vou identificar qual é a época que meu curió vai entrar na muda de penas? Tudo isso aí varia de acordo para cada região, tá certo? Tá certo que nós temos aí, né, 4 estações do ano bem definidas, tá? Primavera, verão, outono e inverno, mas que para algumas regiões isso altera muito. Tem regiões mesmo que não tem um inverno, praticamente verão o tempo todo, né? E o que muda muito na criação, né, do curió nessas regiões quentes é o período das chuvas. Enquanto tá seco e quente, o curió ele não apronta, vamos dizer assim. E depois das chuvas que começa as fêmeas criarem, botarem ovo e etc. Como o assunto aqui não é criação, e sim a muda de penas, mas eu tenho que falar um pouco da criação para vocês poderem entender o que eu vou falar agora. O ciclo, tá, de reprodutivo do curió, ele se inicia na primavera. E a primavera assim, começa em setembro, tá? Eu não sei a data precisa, mas eu acho que é entre o dia 20 e 22 que inicia a primavera, tá certo? Eu fiquei de ver aqui qual é a época que começa o outono e esqueci de ver. Mas se vocês quiserem depois dar uma verificada aí, é só vocês pesquisarem no Google quando começa o outono. Lá vai mostrar qual é a data que vai iniciar o outono em 2022. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: quando o pássaro termina o período reprodutivo, tá? Quando acaba esse período? Aqui no Criatório Curió Araújo, eu coloquei aqui um método que uma pessoa bem antiga de criação me ensinou, que chega uma determinada época do acasalamento que não é bom mais você forçar os passos, até mesmo porque cada fêmea ela tem um número X aí permitido de postura. Você não pode fazer 8, 10 posturas em uma fêmea só. Até mesmo isso aí pode acarretar um problema para você no seu sistema, se caso você faz isso. Então não faça isso. A fêmea de curió, ela faz várias posturas se você deixar, mas o permitido, que está inclusive na nossa IN10, são 2 posturas por temporada,
tá certo? Ou 4 filhotes por fêmea. Ah, mas aquelas fêmeas que põem 3 ovos. Aí você vai tirar, se ela fizer 2 posturas de 3 e nascer os 3 e vingar os 3 filhotes, aí você vai ter 6 filhotes. Né? Aí é justificável. Mas é bom você registrar isso aí e deixar registrado no seu celular uma foto e coisa e tal, com o número do anel ou o número do crachá daquela fêmea, para provar que caso ocorra uma fiscalização e você seja perguntado sobre isso, você já tem uma contraprova na hora ali para você poder se livrar de algum problema que você possa vir ter. Eu não estou dizendo que você vai ter, tá? Mas, como está isso escrito na IN10, vocês têm que ter cuidado com isso. Então, assim, não adianta você ficar forçando muito a fêmea. Então, e outra, são poucos anéis que é liberado pra gente que é amador, né? São só 35 anéis. Então, se você tem aí na sua casa 2 fêmeas, faz 2 posturas de cada e pronto. Ah, mas como é que fica o restante da época de procriação? Ué, pessoal, acabou a temporada, você não vai criar mais, se vai criar pouco, você tira você deixa ela até janeiro, fevereiro, e aí depois você tira a divisória e deixa ela se vendo. É assim que eu faço aqui. Eu, para fazer meus curiosos entrarem na muda todos juntos no mesmo período, tá? Isso não quer dizer que eles são a máquina, que eu faço isso e eles vão entrar tudo junto na hora. Não é isso. É assim, eu após o término da minha criação, quando é janeiro, geralmente eu tiro os últimos filhotes em janeiro. Eu nunca crio em fevereiro. Eu não gosto de criar em fevereiro, tá? Então assim, criei os últimos filhotes em janeiro. Acabou a criação, eu tiro os ninhos, tiro todas as divisórias que divide o visual, né, a parte visual, né, que eu tô falando. Você tira aquelas divisórias para uma fêmea olhar a outra. Faço o mesmo procedimento com os galadores, tá certo? E deixo elas ali, se olhando. No início, elas estão quentes, elas vão se irritar, vão até brigar uma com a outra, porque a gaiola não tá junta, bem juntinha, tá separada, mas elas têm aquela como é que eu falo? Aquela coisa de ficar querendo disputar ali o território dela, porque ela tá quente. Todo curió, ele é territorialista, até mesmo as fêmeas. Algumas são mais agressivas, outras não, tá? Então assim, você deixando aquilo ali acontecer, né, os machos mesmo, quando você tira a divisória e deixa um vendo o outro, eles ficam na tela da gaiola, abrindo asa um pro outro. Mas, gente, isso aí dura no máximo uns 20 dias. Logo lá começa a baixar a testosterona, tá? E elas vão começando a esfriar daquele período de criação. Porque, veja bem, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas na natureza, as fêmeas, quando chega na primavera, né, tem bastante alimento, chega as chuvas, né? E geralmente setembro, outubro começa a chover mais, o clima fica mais ameno, né? Apesar que o clima tá meio doido e tá quente direto, mas geralmente nesses períodos a chuva normalmente vem, tá? E o clima fica mais tranquilo, não fica frio e nem muito quente, tá? Então o que acontece? É abundante a comida para eles. E aqui no criatório você tem que simular mais ou menos isso. Então, no período de reprodução, você tem que dar bastante comida. Farinhada, milho, estruzada, ovo cozido na farinhada. Enfim, você tem que aumentar o nível de testosterona, tanto do macho quanto da fêmea, para que elas possam entrar no ciclo reprodutivo dela. O dia é mais longo, começa a ficar mais longo. Essa claridade fica por mais tempo e isso também influencia no ciclo reprodutivo, né? E aí elas, quando estão no final da temporada, você tem que diminuir isso. E como que você vai diminuir isso? Você vai tirar o excesso de farinhada diária. Você não vai mais cozinhar ovo, geralmente eu coloco farinhada seca, né? Para quê? Para que elas diminuam o nível de proteína e o nível de testosterona, né,
Na verdade não é testosterona, né? O nível, eu não sei como é que é o nome, devo ter falando uma besteira aí. Mas depois vocês podem olhar aí o que, que é esse nome aí, tá? Você vai diminuindo o nível de proteína das fêmeas. E o macho você vai diminuindo o nível de proteína e também o nível de testosterona dele. Porque é isso que faz eles galarem. E aí o que acontece? Elas começam a entrar na muda todas juntas, tá? Algumas mais rápido, outras não. Hoje, por exemplo, eu tô com todas as minhas fêmeas no plantel em muda. Algumas estão com o rabo caindo, outras estão sem a pena da cabeça, outras estão com a asa assim toda arrepiada. Você vê que a fêmea, ela fica mais letárgica, ela não fica ativa. Ela fica mais no puleirinho, meio quietinha, tá? Nesse período, pessoal, de muda, é interessante quando elas entrarem na muda, por exemplo, caiu o rabo, aí o rabo começa a crescer. Esse é o sinal do que sua fêmea já está finalizando muda. Finalizando assim, já está partindo para o final. Ainda a muda demora um pouco. Depois que o rabo cresce, você pode colocar em mais uns 45 dias para poder finalizar com certeza a muda. Nesse período, galera, que você tem que começar a dar os preventivos. Você começa a dar um suplemento vitamínico, que é interessante. Eu aqui no caso, eu dou o aminosol, né? E geralmente isso ocorre agora, no final de fevereiro, no início de março. Começa as fêmeas a entrar na muda. Elas demoram em torno aí de uns 30 a 45 dias para começar a esfriar e entrar na muda. Tá certo? Algumas ainda tentam insistir, né? Como eu tenho aqui uma fêmea a 100%, que ela, ela ficou de cara com uma fêmea, ela começou a tirar todas as penas do corpo. Agora ela parou. E as penas do corpo estão começando a crescer de novo. Então, quer dizer, ela por ser uma fêmea muito quente, ela tem esse hábito de tirar as penas. Não dos filhotes, dela mesma, entendeu? Quando ela cruza e tem que estar com o filhote, ela não faz isso. E agora ela parou de fazer isso. Ela está mais calma, ela está mais letárgica, ela já está entrando em muda. Porque apesar de ela estar toda sem pena, mas dá para ver que está caindo pena dela agora porque ela não está arrancando mais. Né? Então, assim... É isso que nós temos que fazer nesse período aí. Então, assim, geralmente, o ideal, galera, é as fêmeas, pelo menos, principalmente aqui nos lugares mais frios, como aqui São Paulo, Paraná. Paraná não, Paraná sempre tá frio lá. Lá é difícil ter inverno. Tanto é que lá o pessoal, difícil ter verão, quentão igual aqui. Eu sou de Presidente Prudente, né? Então, aqui o clima aqui é bem definido mesmo. Aqui tem inverno, aqui tem calor, aqui quando é outono, quando é primavera, então, assim, é sempre quente também, mas não tão frio, vamos dizer assim, não é nem tão frio quanto o Paraná e nem tão quente como no norte, Bahia e etc. Que lá é muito quente, lá não tem inverno praticamente, né? E não esquecendo do sul, que também sul é frio também, mas lá tá com um período de calor também muito grande nessa época, no verão. Mas enfim, o interessante é a fêmea entrar em muda antes de chegar o inverno. Então esse período aí, final do verão, início de outono, tá? É interessante os pássaros fazerem a muda nessa época. Por quê? Quando chega o inverno, galera, é muito intenso o frio, né? E diminui também a claridade, ficam os dias mais escuros. E aí tudo que é mais escuro fica mais difícil da fêmea fazer essa muda, né? E demora mais, tudo é mais lento, né? Aí tem o fator frio também que colabora na questão de perda de fêmea, perda de pássaros no plantel. Eu, graças a Deus aqui, faz tempo que não morre um filhote não, um curió. Eu perdi um curió aqui em 2020, né? Eu perdi um principal galador meu aqui em 2020, mas foi um caso à parte, um caso único e justamente depois da muda. Porque geralmente, galera, quando o passarinho entra na muda, ele também faz a muda de bico. Então tem que estar atento no alpiste para ver se ele não está quebrando muita semente. É um sinal também para você entrar com suplemento vitamínico. Como eu dou o aminosol aqui 2 vezes por semana,
por 20 dias. Tá? Num período de 20 dias eu dou 2 vezes por semana. Só. E é 2 gotas num bebedouro de 50 ml. Nos períodos normais, eu sempre dou Aminosol 2 vezes no mês. Os períodos normais, assim. Porque tem passarinho que não absorve todos os nutrientes como devem ser absorvidos. Por isso, eu continuo dando Aminosol. Tem uns que absorve. E aquilo que está em excesso, o fígado, que não está bombardeado, porque aqui eu não dou antibiótico nem medicamento à toa. Aqui eu só faço um preventivo com produtos naturais, né? Ou homeopáticos ou ervas, né? Plantas, boldo, macaé, né? E homeopatia também eu sempre dou. Eu dou homeopatia agora, nesse período aí, quase terminando a muda, né? E dou também o período antes de começar a criação. Eu dou 2 vezes no ano. E não tem problema de filhote morrer e essas coisas. Lógico, perde filhote? Perde, claro que eu perco. Esse ano eu perdi aí uns 7 filhotes. Né? Eu criei 25, mas ainda perdi 7 filhotes. Era para mim ter criado mais. Infelizmente, aconteceram umas tragédias aqui. E problema também comigo, que acabou eu perdendo alguns filhotes aí. Mas assim, fêmea que não enche ovo, macho que não enche, filhote que morre com 3 dias, essas coisas aqui eu não tenho aqui no criatório, tá? Doenças, mortes por doenças, né? Bacterianas, vamos dizer assim. São várias. Uma delas vou falar aí, a micoplasmose, salmonelose, colibacilose, que é o que mata aí os filhotes, geralmente, tá? Intoxicação, enfim. Aqui eu tento tratar os passarinhos com menos legumes possível. Eu dou milho de vez em quando, eu dou pepino de vez em quando, né? Em falar nisso, galera, se vocês querem saber os benefícios, os 6 benefícios do milho, é só você ir no card aí que vocês vão lá ver como é que funciona os 6 benefícios que existem no milho. Porém, temos que ter muito cuidado a fornecer alimentos naturais, né? No caso, legumes, né? Verduras, para os nossos pássaros por causa dos agrotóxicos, galera. É muito perigoso, né? Tem gente que dá flocão em vez do milho, porque o flocão também é rico em milho e rico em outros tipos de vitaminas também. É interessante também você poder substituir o milho por flocão. Apesar que não é a mesma coisa, mas contém também vitaminas e é um produto derivado do milho. Então, é até mais seguro, vamos dizer assim. Mas, às vezes aqui, eu dou o milho natura também, tá? Então assim, pessoal, quando você percebe que o seu pássaro está quebrando muito semente, e como que você faz isso? Também tem um card aqui explicando como é que eu faço isso, depois vocês podem conferir lá, né? Pega a peneirinha, coloca lá o piche e você vê. Se tiver caindo muito pó, é porque seu passarinho está quebrando muita semente. Então, você tem que entrar com reforço aí de suplemento e com uma alimentação mais mole. Pode ser o painço e pode ser também a farinhada. Isso auxilia aí na questão da sua árvore poder se alimentar melhor nesse período. E sempre, né, pessoal, não esquecer da banheira. A banheira ela é fundamental no período de muda. Por que, Renato? Que a banheira é fundamental? A banheira é fundamental sempre. Primeiro, para higienizar a pena das aves. O que eu coloco para higienizar? O vinagre de maçã. O vinagre de maçã tem um componente que ele é um desinfetante. Então ele vai desinfetar as penas das suas aves. Ela vai limpar a pena das suas aves. Porque só a água não limpa, tá? Ela pode limpar mais superficial. O vinagre de maçã ela vai limpar mais profundo, vamos dizer assim. Então sempre é bom pingar umas gotinhas, umas 3, 5 gotinhas, não tem problema nenhum. Na banheira, deixa elas tomarem banho e normal. O sol, no período de muda, é mais perigoso. Se estiver ventando, não põe para tomar banho de sol. Se não estiver ventando, você pode pôr, tá? Se seu criatório entrar ao sol, melhor ainda. A fêmea não precisa estar no sol direto para poder receber as vitaminas do raio solar. Só do raio solar entrar no criatório já é o suficiente, tá? Também tem, quem não tem um criatório que acontece isso, que nem o meu,
Você pode utilizar aquelas lâmpadas de ultravioleta que também serve também. Você pode comprar isso aonde? Lá na Horizonte Pet Store você encontra todos esses materiais aí que eu tô falando para vocês aí, tá, pessoal? Tudo que eu falo aqui de alimentação, suplemento, acessórios, enfim, você encontra lá na loja Horizonte Pet Store. O site está na descrição do vídeo, tá? Então, pessoal, você entra aí com esses alimentos mais mole para poder auxiliar a sua ave se alimentar melhor e não sofrer muito no período de muda de bico. Tá certo, galera? Pessoal, eu acho que é isso aí que eu queria falar com vocês, tá? É um vídeo que não ficou muito longo não, mas eu agradeço a todos aí que ficaram até o final. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, né? Marque seu joinha. É importante para o canal o seu comentário, o seu joinha, tá? E compartilhe esse vídeo. Se você achou interessante, compartilhe aí essa ideia aí que eu passei para vocês. Eu aqui não sou professor, não dou aula, eu não tenho curso profissionalizante, nada. Eu só sou um criador de curió que tenta passar aquilo que acontece aqui na minha criação. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Tamo junto e fui!